A primeira Libertadores transmitida pelo SBT na TV aberta já acabou, mas agora é hora de projetar a próxima edição, que deve ter como grande desafio enfrentar o Big Brother no período da noite. O que você faria no lugar da emissora do Silvio Santos? As opções a gente discute a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, não vai ser nada fácil a missão do SBT quando a Libertadores voltar agora no mês de março, ainda na sua fase preliminar. É que a Globo está embalando o seu reality show, o principal produto da programação hoje, que é o Big Brother Brasil, e que inclusive ela tentou usar sem sucesso contra a final da Libertadores passada, no dia 30 de janeiro, quando o Palmeiras venceu o Santos no Maracanã por 1-0 e foi campeão pela segunda vez da competição. A Globo colocou o tal do Big Fone junto com o horário da partida, tentando ali roubar público, mas no fim das contas em São Paulo não teve jeito, o SBT ganhou e ganhou bem. Aliás, 25 pontos de audiência, menor é claro do que a Libertadores dava na Globo, mas o índice que depois se provou muito bom, porque a Globo conseguiu 27, apenas 2 a mais com a transmissão do Mundial de Clubes, quando o Palmeiras perdeu para o Tigres na semifinal. Claro que essa comparação tem que levar em conta que não eram dois times paulistas, dois times brasileiros, era o Palmeiras contra o Tigres, interessava só ao torcedor palmeirense e aos secadores. Não é um Palmeiras e Santos que tem ali duas torcidas com o sonho de se tornar campeão da Libertadores. De qualquer forma, o SBT teve picos até maiores, foram 32 pontos de pico para o SBT contra 30 da Globo no Mundial de Clubes. Mas ali naquela ocasião nós tínhamos o Big Brother Brasil na sua primeira semana, ainda engatinhando, enquanto o SBT tinha a finalíssima da Libertadores. Em março a situação se inverte, o Big Brother Brasil vai estar mais encorpado, o público mais acostumado, a competição mais avançada, enquanto a Libertadores vai estar ainda na sua fase preliminar. O SBT vai contar com um jogo por fase, que ainda vai ser escolhido. A tabela que a Conmebol fez do sorteio não tem ainda os times brasileiros definidos, porque afinal de contas, nós estamos aguardando não apenas o Campeonato Brasileiro terminar, mas também a Copa do Brasil. Se terminasse hoje, no momento que eu estou gravando e editando esse vídeo, o Grêmio chegaria à decisão da Copa do Brasil com uma vaga de pré-Libertadores. Ele teria que vencer o Palmeiras para que essa vaga se transformasse em fase de grupos. Ou seja, do jeito que está marcado hoje, a Copa do Brasil com final no dia 7 de março definiria se o Grêmio iria ou não para a pré-Libertadores, que vai ser realizada no dia 9. Essa data já está marcada pela Conmebol também e indica que o SBT vai querer jogos para terça-feira. 9 de março é uma terça-feira. O que será que vai acontecer até lá? Será que se terminar o Campeonato Brasileiro com o Grêmio na pré-Libertadores, dependendo da final da Copa do Brasil, para ir ou não para a fase de grupos, será que a CBF e a Globo antecipam essa final? Porque senão vai ficar apenas 2 dias antes da pré. O fato é que o SBT vai transmitir mesmo de terça-feira, a tabela da Conmebol já demonstra isso, só não deu os horários ainda de cada brasileiro. A gente imagina que um vai ficar para 7h15 da noite e o outro para as 9h30. E o SBT, como vem fazendo desde o mata-mata na Libertadores 2020, mostra jogos às terças-feiras no horário das 9h30 da noite. Só que terça-feira à noite tem o Big Brother Brasil e seu dia de paredão, dia de eliminação, ou seja, o ponto mais alto do reality show. Como é que o SBT vai fazer para ter uma pré-Libertadores versus uma eliminação do Big Brother Brasil? Ainda se o SBT tiver Corinthians, e é um dos times candidatos hoje a ocupar uma das vagas na pré-Libertadores, se acabasse agora o campeonato estaria classificado na 8ª posição e poderia ser escolhido pela emissora do Silvio Santos para jogar, beleza. Mas ainda assim, eu acho que seria muito perigoso enfrentar o Big Brother Brasil com o Corinthians. A Libertadores da América já levou a pior no ano passado, quando enfrentou um reality show que é muito forte, mas que não se compara com o Big Brother Brasil, que é a Fazenda da Record. Você lembra? No começo da Libertadores no SBT, eu falava aqui que a Fazenda ia ser um grande problema pro SBT e tudo mais, e as pessoas diziam, não, mas quem assiste a Fazenda? O fato é que em São Paulo, o SBT não ganhou nenhuma vez da Fazenda enquanto ela esteve no ar. As vitórias vieram apenas a partir da semifinal, Palmeiras e River Plate, quando já tinha acabado o reality show da Record. Só pra gente pontuar algumas informações para análise aqui, segundo o site TV Pop, o Big Brother Brasil teve no último domingo a maior audiência para esse dia da semana em 10 anos. Então veja como está o interesse das pessoas nessa edição do programa. Mais ainda, segundo o jornal O Globo, a média do Ibope em São Paulo do Big Brother Brasil na segunda semana ficou em 27 pontos. Em 2020, o reality show demorou 9 semanas para alcançar esse patamar. Veja como já está bem à frente do BBB 20. É um problema para o SBT. No ano passado, o Big Brother rolava numa Globo que tinha os direitos de transmissão da Libertadores e que manejava a programação ali. Tinha o paredão de terça-feira, o Big Brother com a sua edição menor de quarta, o Corinthians jogou pré-Libertadores na Globo, deu uma grande audiência contra o Guarani do Paraguai, mas agora é uma outra situação. Será que o SBT vai fugir desse confronto contra o paredão? Vale lembrar também que esse confronto não é só contra o paredão, ele é também contra a novela das 9.
E com Novela das 9, no caso A Força do Querer, diga-se de passagem repetida, o SBT não conseguiu ganhar nenhuma vez da Globo. A emissora do Silvio Santos ganhava no Rio de Janeiro transmitindo o Flamengo, quando o outro concorrente era um jogo do Botafogo ou do Vasco na Globo. Quando mudou para terça-feira e passou a enfrentar a novela, não teve jeito, liderança só vinha quando acabava o capítulo da novela. Simples. E é aí que mora outro problema do SBT. A Globo já anunciou que Amor de Mãe, a novela que estava no ar antes da pandemia do coronavírus, vai voltar ao ar no dia 1º de março, ainda com um compacto para que as pessoas possam recapitular, relembrar a história, e no dia 15 de março começam os capítulos inéditos. Do dia 1º ao dia 15, além de Amor de Mãe, também vai ao ar a fase final, a reta final de A Força do Querer, que vem dando grande audiência. A Globo conseguiu 35, 36, até 37 pontos aí com uma novela que é repetida. ênfase, repetida. Agora Amor de Mãe vai voltar ao ar em março, justamente quando a Libertadores também volta para o SBT. No dia 9, que é a primeira partida da pré-Libertadores com brasileiros, ainda vai estar no ar essa dobradinha da Globo. Então nós vamos ter ali A Força do Querer, Amor de Mãe e na sequência o Big Brother Brasil com o Paredão. Será que é isso que o SBT deve enfrentar, colocar mesmo o jogo como está hoje às 9h30 da noite? Ou será que ele pode usar o outro horário disponível da Conmebol, que é o das 7h15? O das 7h15 tem um outro problema, que é a grade local das afiliadas. O SBT precisaria chegar a um acordo com essas emissoras para que elas abrissem mão das suas programações regionais, suas programações locais, e aí transmitir em rede nacional o jogo que fosse. É claro que essa decisão vai ser muito voltada de acordo com quem se classificar. Hoje a lista de brasileiros que podem estar nessas transmissões do SBT ainda é muito grande. Até o São Paulo pode estar na pré-Libertadores se a gente olhar para a classificação nesse momento. A gente tem São Paulo, Fluminense, Corinthians, o próprio Grêmio se não ganhar a Copa do Brasil. Você tem o Santos, o Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Ceará ainda sonha, por que não? Então são 9 equipes que hoje poderiam ser e cada uma delas tem um cenário diferente. O Corinthians, por exemplo, é um canhão de mídia em São Paulo, justamente o mercado publicitário que mais interessa ao SBT. O Ibope de São Paulo é o mais relevante para vender cotas de publicidade, para vender aí para o mercado que ele conseguiu uma grande liderança. E contra o Big Brother Brasil vai ficar muito difícil. E para você que está aí pensando em outros horários possíveis para o SBT transmitir, se você pensou 8h30, 7h30, 7h45, pode esquecer. Na Libertadores da América funciona com grade fixa nos jogos de terça e quarta-feira, sempre 7h15 ou 9h30, porque eles trabalham com rodadas duplas também para o pacote de TV por assinatura, tanto do Brasil como do restante da América Latina e do mundo em geral. A Globo nunca divulga a data final, mas a estimativa é que o Big Brother Brasil termine na primeira semana de maio, vai ser uma grande edição esse ano. Então nós temos aí 2 datas da primeira pré com brasileiros nela, e outras 2 datas caso algum brasileiro esteja nelas, né? Caso nenhum dos 2 seja eliminado, a gente vai ter uma outra fase aí para o SBT transmitir, são ao todo já 4 datas. E aí a fase de grupos da Libertadores começa no dia 20 de abril, uma terça-feira. São 3 semanas até a primeira semana de maio, os dias 20, 27 de abril e 4 de maio. Ou seja, nós estamos falando não só dos mata-matas da pré-Libertadores, como também de metade da fase de grupos. A fase de grupos tem uma questão diferente. O SBT pode ter 2 jogos transmitidos por rodada. É um direito que a Conmebol ainda vai ter que explicar para a emissora como funciona, porque no ano passado, em 2019 também, a Globo usava essas 2 partidas de forma simultânea para dividir praças, né? Você dividia a rede, transmitia, por exemplo, Corinthians para São Paulo, Flamengo para o Rio de Janeiro. Se o seu jogo fosse do Grêmio, você mostrava para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e mostrava o Corinthians, o Palmeiras para São Paulo. Era assim que funcionava. E o SBT, no primeiro ano, herdou as escolhas da Globo, inclusive com os horários marcados já. Então, se a Globo tinha 2 jogos às 9h30 da noite, o SBT mostrava esses 2 jogos às 9h30 da noite, inclusive abrindo o sinal de forma gratuita no seu site. Para 2021, o que pode acontecer é o SBT fazer um acordo com a Conmebol, conversar, ver se o contrato permite isso, para desmembrar essas partidas, para que elas não sejam mais de forma simultânea, se isso interessar, obviamente, ao SBT. Se ele tiver uma rodada com o Palmeiras jogando e com o Flamengo jogando, em vez de dividir a rede com um jogo para Rio, outro para São Paulo, as afiliadas escolhendo qual interessa mais para elas, o SBT poderia ter um jogo na terça e outro na quarta-feira, ou uma rodada dupla na terça, ou uma rodada dupla na quarta, não importa, tendo os 2 jogos em rede nacional. Eu não sei se isso é possível porque eu não tenho acesso ao contrato, e se quem vai ter que responder é a Conmebol. É o SBT, faz parte das estratégias. Se o contrato permitir, isso só vai ser possível também na fase de grupos, mas é justamente na parte que interessa, onde ainda tem Big Brother Brasil rolando. No mata-mata, volta o SBT a ter um jogo só que ele transmite em rede nacional, não tem problema. Mas quem sabe destacar essas partidas para mostrar 2 jogos,
ajuda a criar cultura com o torcedor brasileiro, que vai poder ver mais partidas de times diferentes, assim não fico só em São Paulo vendo os jogos dos times daqui, se eu quiser ver o Flamengo, se eu quiser ver o Internacional que está classificado, se o Grêmio chegar, né, via pré ou fase de grupos com a Copa do Brasil, eu quero ver todos esses times, eu quero ver o máximo possível deles, até porque a gente tem que lembrar que para quem paga a TV por assinatura, metade dos jogos estarão lá no Comebol TV, né, um pouco menos da metade, porque tem o Facebook também de quinta-feira. E o Comebol TV é um pay-per-view que é caro, custa R$40 por mês. Se o jogo tiver exclusivo lá, vai ser um problema para muita gente. Então se o SBT puder destacar e tirar um pouquinho dessa exclusividade do Comebol TV, tudo vai rolar melhor também. Então, pra gente resumir, a primeira rodada da fase preliminar da Libertadores que tem times brasileiros acontece na terça-feira, dia 9 de março, quando a Globo vai ter ainda novela Força do Querer, novela Amor de Mãe voltando, fazendo a recapitulação do que estava rolando antes da pandemia, e o Big Brother Brasil. No dia 16, a terça seguinte, é jogo de volta, é a vida dos dois times brasileiros aí disputando a permanência na Copa Libertadores. Lembrando que estar na última fase preliminar, que aqui a gente chama de segunda fase porque a gente olha só com o olho do brasileiro, né, o umbiguismo nosso, mas que na verdade é a terceira fase preliminar, já garante pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana. Esse ano, os 4 times que perderem na última pré vão jogar a fase de grupos do novo torneio. Então, pelo menos da primeira pré tem que passar, não tem jeito, não tem conversa. Isso vai acontecer em abril nos dias 6 e 13, então mais 2 terças-feiras no começo, pula, né, a gente falou 9 e 16, depois só no dia 6 de abril, é porque tem a data FIFA das eliminatórias da Copa do Mundo. Aliás, outro tema que vai render muita discussão aqui no canal ainda, porque tem TVWA no meio, tem Globo negociando com ela, a Band desistiu, a gente não sabe o que a TV Walter Abrão vai fazer com esses direitos na TV por assinatura, muita coisa rolando ainda antes de voltar a Libertadores com essa segunda fase pré. O sorteio da fase de grupos da Libertadores vai acontecer só no dia 16 de abril, então também muito em cima. O SBT vai ter que fazer escolhas muito rápidas também, porque no dia 20 já rola a primeira rodada, e serão 6 semanas consecutivas. Eu não sei por que raios que a Libertadores tem que ter 6 semanas consecutivas de fase de grupos, se depois o mata-mata é tão espaçado a ponto de rolar quase 2 meses entre a semifinal, que vai rolar em setembro, e a final, que vai rolar em novembro, no dia 20 de novembro, portanto, a final única, que ainda não tem local definido e que vai ser transmitida com exclusividade pelo SBT na TV aberta e pelo Fox Sports na TV por assinatura. Agora eu abro para interação. Se você fosse o diretor de programação lá do SBT, fosse responsável pelas estratégias, manteria o futebol como está, nas terças às 9h30 da noite, e enfrentaria aí o Big Brother Brasil de peito aberto, ou faria modificações enquanto durar o reality show, ou seja, uma terça-feira às 7h15, volta para quarta-feira? Lembre-se de levar em consideração o costume também. O SBT não tinha a cultura do futebol, ele tem que acostumar o público a ligar em determinado dia, determinado horário, então são várias vertentes. Pode ser uma surra danada enfrentar o Big Brother, mas também pode ser problemático para a construção da imagem do SBT como uma emissora que transmite futebol, ficar mudando toda hora de grade. Qual dessas duas opiniões você prefere? Qual dessas escolhas você faria? Deixa aqui nos comentários, a gente vai conversando e debatendo. E se você tiver dúvidas sobre outros temas, eu sei que tem muita gente ainda com dúvidas sobre Champions League, a licitação tá rolando. Tem ainda a Fórmula 1, o acordo com a Band tá para ser anunciado. Não sei se quando o vídeo for publicado já até não saiu. Então, outros assuntos também são bem-vindos aqui sobre a mídia esportiva, a gente vai conversando nos comentários. Se você curte esses temas de mídia esportiva, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente tem aqui no nosso canal, então fica o convite para você se inscrever e ativar as notificações no sininho para saber sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. Fica o convite também, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai sempre recomendar mais para você acompanhar também. Lembrando que tem muita coisa ainda para rolar em 2021 nos bastidores da televisão e do esporte. Um grande abraço para você e até a próxima!